Eu já contei essa parábola, vale a pena contá-la de novo. 2 irmãos. Um foi ser padre, o outro foi ser ator de teatro. Se encontraram 20 anos depois. O ator, um ator de renome. O padre já tinha sua paróquia. E aí um convidou o outro. Vem, agora eu estou na sua cidade. Sexta-feira nós temos a apresentação da nossa peça teatral. Você está convidado aí. E o padre disse, tudo bem. E aí no sábado você vai me visitar na minha missa às 7 horas, que é a principal missa da comunidade. Então os irmãos combinaram de um ir assistir o outro atuando. Na sexta-feira o padre foi para o teatro. Quase não entrou. Não fosse a ajuda de um paroquiano que lhe emprestou um cheque, porque pagava R$50 para entrar no teatro. Era um absurdo, porque coitado daquele padre. Mas era o irmão dele. Comprou o ingresso. Quando ele entrou, já tinham as moças na recepção. Teatro muito bonito, ar-condicionado, aquelas cadeiras de veludo azul, um tapete vermelho. A moça já perguntou qual é o número da cadeira dele. Ele nem sabia que era numerado. Levou a cadeira dele arrumadinha, esperando ele. Não é igual aqui não, que já fica uns segurando o lugar porque o outro chega atrasado e vem, dá licença, dá licença, dá licença, dá licença, dá licença, dá licença. Não, já veio antes. Aí foi, sentou confortavelmente no lugar que era dele. Uma música suave, temperatura ambiente. Passou uma moça com uma bandeja servindo um guaranazinho, umas bolachinhas, umas broinhas, né? De repente abriu a cortina, veio o diretor da peça. Saudou cada um. Se daqui a 15 minutos começa a nossa peça. Essa peça teatral, ela é representada pelo querido ator, falou o nome, que era o irmão do padre. Ela foi escrita por Mário Lago, José Vanderlei. Ela foi no contexto e explicou tudo. O cenário é da coreógrafa, não sei das quantas, o engenheiro de som, engenheiro de luz. Aí entregou para ele um folheto bonito, um folheto com papel de primeiríssima, com fotografia do ator, a biografia do ator, os outros atores, explicando que a peça tinha primeiro e segundo ato, mas tudo bacana. Ele ficou impressionado com aquilo. R$50 bem pago. Quando começou a peça, às 8 horas em ponto, quando abriu as cortinas, era um silêncio. Não tinha ninguém falando, ninguém andando, ninguém cochichando. Aquele silêncio. O som do teatro, porque se não fizer silêncio, não escuta. E começou a peça. E a cada cena bonita o povo aplaudia. E ele foi ficando impressionado de ver o irmão dele, criado com ele junto, como agora ele era um ator tão bom. Quando terminou a peça, 2 horas depois, 10 horas da noite, o povo aplaudia e o irmão com os outros atores em pé lá na frente, o povo vibrando. E ele, quando foi ao camarim para dar um abraço no irmão, teve que pegar uma fila. Aquele tanto de gente queria abraçar o ator. E ele ficou impressionado. Foi embora, chegou em casa meia-noite. Dia seguinte, o irmão foi visitar o padre. Como ele era ator, estava acostumado a chegar cedo no teatro. Achou que na igreja era igual, foi mais cedo para a missa. Chegou 1 hora antes, não tinha ninguém. Entrou dentro da igreja, ficou lendo assim o nome da turma escrito nos bancos. O povo gosta de escrever nome no banco da igreja. Ficou lendo ali. Achou um folhetinho assim, um papelzinho feio, um jornalzinho. Foi lendo aquilo, não entendia nada. Triste que ele precisou ir no banheiro. Chegou lá e ele viu que o papel era o mesmo daquele folhetinho, só que tinha usado em datas anteriores. Ele não entendeu. Aí sentou lá, daqui a pouco chegou um, chegou outro, chegou outro. Foi chegando. Estava quase na hora. Ligaram o som, deu microfonia. O rapaz veio lá e falou: Jesus, alô, Jesus, Jesus.
Alô, São Jesus. Amém? Amém? Jesus. Aí, daqui a pouco foi a senhora lá na frente e começou a ler nome de defunto. Ele achou que ele estava no cemitério. Alma do fulano, alma do ciclano, alma do... Eu falei, será que aconteceu? Olhou por lá. Bateram um sino e começou o povo cantar. Com minha mãe estarei na santa glória um dia, ao lado de Maria. O irmão começou no Pai, do Filho, Espírito Santo, eu não entendia nada. Porque é engraçado que tem um, em todo lugar, não sei se vocês já repararam, tem um que sempre reza fora de hora. Esse é um fenômeno universal na igreja. Em qualquer lugar do mundo que você vai, tem um que responde, amém? Ele reza o Pai, para tirar o C do ritmo. Aí é aquilo que ele nasceu com a vocação de atazanar a vida da gente. E ali também tinha. Ele não tinha nada. O padre vai lá, fez um sermão. Era criança correndo para lá, criança correndo para cá. Tinha uma senhora do lado dele que levou um pacote de batata frita para o menininho dela comer. E o outro chorava e falava e mexia, a mãe não falava nada. Mascando chiclete, tira o chiclete, pendurava-se no banco da igreja. Ele firme, ele foi lá para ver o irmão dele. Quando terminou aquela missa, o padre disse, vamos em paz, que o Senhor vos alcance, porque tinha gente que estava longe já. Ele foi na sacristia, no camarim, para visitar o padre. Chegou lá, só estava o padre e o sacristão, contando a coleta. 27,80 deu a coleta. Precisava umas 2 missas para pagar a entrada do teatro. Aí o sacristão foi embora, o padre tirou a batina, sentaram, falei, mano, você vê como é que o mundo está perdido, hein? O mundo está terrível. Você viu ontem lá no teatro, rapaz? R$50 para entrar. Aqui uma vez nós achamos a nota de R$50 na coleta, era falsa. Você vê a coleta deu 26 e pouquinho. Você vê que para um teatro, 2 horas de peça e o povo fica em silêncio e todo mundo chega na hora, ninguém chega atrasado. Como é que pode? Como é que houve essa inversão de valores? O mundo está perdido, as pessoas estão perdidas. Aí o ator falou, mano, eu acho que talvez o problema não esteja bem nas pessoas. Talvez o problema esteja em vocês. Na equipe sua, eu não sei bem quem é a sua equipe. Em você e na sua turma. Porque olha, lá no teatro nós temos uma grande equipe que pensa tudo, que prepara. Tem o pessoal que monta o cenário, tem o pessoal responsável pela luz, pelo som, o pessoal responsável pela divulgação, responsável pela segurança. E a gente ensaia e ensaia muitas e muitas vezes. A gente passa a noite inteira ensaiando. Agora, pelo que eu vi aqui, vocês vão tudo na base do improviso. Leva de qualquer jeito. Lá no teatro, é verdade sim, nós temos uma mentira, que é o texto. Mas nós procuramos apresentar essa mentira como se ela fosse uma verdade. Agora, você me desculpa. Você é padre, mas me perdoa. Você diz que tem a verdade, mas você apresenta a verdade para as pessoas como se fosse uma mentira. Como é que você quer que as pessoas acreditem nisso? Como é que você quer que as pessoas acreditem que o Jesus Cristo, que você diz que tem palavras de vida eterna, não tem palavra nem para mudar a sua vida? E, infelizmente, isso que São Paulo está escrevendo aos Coríntios, serve para cada um de nós que nos dizemos cristãos. Como nós vivemos as verdades que nós dizemos que acreditamos.
trocamos a verdade de Deus pela mentira. Damos ouvidos à palavra do mundo, seguimos a última notícia, a última palavra, ficamos atentos para enxergar qual é a novidade do mundo, mas vamos deixando a mentira tomando conta na nossa vida. Nos acostumamos com a mentira, nos acomodamos na mentira, nos adaptamos à mentira e ainda queremos adaptar o evangelho para o nosso jeito de viver. E São Paulo está dizendo: não vão entrar no reino de Deus. A pior injustiça é trocar a verdade de Deus pela mentira. E por isso Jesus deixou muito claro no capítulo 8 de São João: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.